a vida. A vida é essa. Sejam bem-vindos à vida real, esse lugar horrendo do qual não sairemos vivos. Derpelucados, dois escritores em busca de um tema. Oi, meu bem. Sejam bem-vindos ao Derpelucado número Blá. Marcelo Travis is in the house. Ele está no Brasil. Yes. Seja muito bem-vindo, meu Estou bem. na casa de um amigo que estará passando lateralmente. Vocês não vão ver, não. Peraí. Agora vocês não vão ver. Tá ótimo. Eu odeio amador estressado, sabe? Eu Como é que é? rolê de amador estressado. Como é que é isso? Gravando um podcast para ser feliz, para ver o outro amigo que está lá do outro lado da tela, para falar com os amigos que não estão aqui, para comentar sobre coisas que a gente ama. Isso. Nossos livros, nossos quadros, nossos bichinhos, nossos bebezinhos. E aí fica aquele estresse, a sua luz, o seu som não tá bom. Eu já parei alguns projetos porque as pessoas eram estressildas. Entendi. Eu não preciso de mais estresse na minha vida para além de ser brasileira. Muito Às vezes bem. a imagem não tá muito boa, às vezes o brinco cai no meio, às vezes... Começamos, né? Sessões fofoquinhas. Eu que agora, faz 10 dias que eu estou aqui no Brasil, né? Uhum. Já esse é o meu terceiro lugar onde habito, que cheguei hoje de manhã. Mas eu, claro, comecei a circular, eu estou vendo todos os filmes das Netflix, que é brasileiro, né? Que não aparece lá na Espanha. E aí, vendo isso, vendo Globo News, uma amiga minha onde eu fiquei uns dias, deixa Globo News direto. E sabe que engraçado, uma coisa que eu percebi agora, primeira vez na vida. Tem um lance com a TV, com a tela, de uma perfeição, acho que deve ser essa coisa da qualidade Globo, sabe, de produções, que é muito especial. Que eu falo, não, falta defeito nessa porra. Falta a roupa arrugada, enrugadinha, não vou nem dizer rasgada. Mas é impressionante, é uma coisa impecável que talvez foi muito valorizado, mas que desumaniza, né? Aí você vê o filme é meio assim... Eu fiquei vendo uns filmes, tudo que é sessão de filme, varia a noite, né? Insônias, todos os filmes dos nossos queridos artistas, e o filme do Erasmo Carlos, e o filme da Elis Regina, e o filme um monte de filme que eu não tinha visto. E tudo, mesmo não sendo Globo, tem uma qualidade Globo de impecabilidade irritante. Mas você está reclamando da qualidade visual das coisas, Stravinsky? Tô. Eu não aguento mais esse fingimento de que tudo é tão impecável. Aí tira da tela, aí vira aquela merda, né? Porra! Não, é engraçado, eu não tinha percebido. Antes eu considerava como um mérito. Eu acho que agora eles erram na dose. Acho que a crítica não é isso. Não estou dizendo que tem que ser sujinho. Mas acho que erram na dose. Aqui no Derpelucado nunca erramos na dose. A gente é impecável na nossa imperfeição. Exatamente. Aqui, como sempre... Você está acendendo alguma coisa pro santo, Fábio? O que é isso? É promessa? Eu sempre acendo uma velhinha quando eu estou aqui. A primeira vez ao vivo, hein? Não estava sabendo. Eu sempre acendo. E como eu não estava aqui, eu vim correndo que eu estava dando aula lá do outro lado, porque a internet aqui tá para falar em perfeição. Eu sempre acendo uma velhinha e eu sempre falo a mesma coisa. Uma luzinha sempre acesa para que eu ache o caminho de volta. É uma vela meio fio de Ariadne, assim. Agora que tenho lido muito sobre Teseu, aquele escroto que largou a Ariadne. Você escreveu alguma coisa, não foi? No diarinho? Eu escrevi sobre o Teseu no diarinho. Tenho lido. Não adianta, Teseu para mim é um da dupla do Teseu e Tesão. Inevitavelmente. Quinta série estamos aqui. Que habita em mim, saúde a quinta série que habita em mim. Sai. A quinta B sempre em nós. Eu era da quinta A e você era da quinta B, lembra? Quinta B, lembro bem. Eu era da quinta A. E engraçado, naquela época a gente não sabia que a quinta estaria tão presente nas nossas vidas. Nunca imaginei. Todo o sempre. Nunca imaginei. Eu não me livraria daquele martírio, mas... Você leu que eu te mandei hoje, que a gente não pode mandar quem publicar. Não vamos mandar aqui a nossa piada de quinta série, mas eu li e ri. Mas você não me respondeu. Vou responder no programa. Suzy, não corta. Eu não
posso fazer 2 programas hoje, Tá. porque não dá tempo. Mas eu posso amanhã. Eu não vou ter que ir para a rua amanhã. Você pode amanhã? Eu tô fudido. Não, sem chance. Ao vivo, mas amores, ok. reunião de agenda com o Extravisa. Que se quiserem opinar também, digite 1 se você acha que devemos fazer uma reunião amanhã. Digite 2. Se Extravisa devia largar esse emprego. Digite 2. Se FAO deveria dar um cano na aluna. Não, mas relaxa, era só. E a piada fica na imagem de vocês que estão nos assistindo sobre a temática de. Jamais faremos essa piada. Não, jamais. Eu quase falo agora de novo, mas me segurei. Pelo amor de Deus. Muito bem. Não estamos aqui para tomar processinho. Muito bem. E você, querida, está bem? Depois a gente vai marcar também que dia que a gente nos está. Porque depois de 10 mil quilômetros de distância, agora acho que a gente está a uns 11. 100 mil, né? Sem ser o 1000. 11 quilômetros de distância. É verdade, já estamos. Estamos perto. Queremos café. Minha mãe, o dia que eu falei, Extravisa chega hoje ao Brasil, primeira pergunta da minha mãe, você encomendou brigadeiro? Bonitinho. Porque também, a última vez que eu fui aí, eu acabei com a reserva de brigadeiros do século da família, né? Comeu moderadamente, com muita elegância e educação, como sempre, lorde. Não, mas por favor, não me sirvam mais brigadeiros. Para, Extravisa, não enche a minha compulsão, não, sei lá, me dá depois a gente combina. Tá bom. Juro, eu não sei. Passaram de 2 dezenas de brigadeiros que eu comi, eu acho. Passaram nada, exagerado, maluco. Passaram nada. E o que você tem para mim, Falco? Eu não tenho nada para você, a não ser esse fundo legal que depois eu descubro o que é. É bonito o teu... É um quadro, sabia? Parece assim, tô tampando alguma coisa. Não, é um quadro que depois eu vou pegar informações com meu amigo. Mas é um tecido, né? É um tecido. É de um cara famosão aí que eu não conheço. Aqui é cheio de uns quadros loucos, assim. Lá tem um quadro que eu gosto muito, que é um... Depois eu vou pegar as informações precisas, porque é um amigo meu que é colecionador. Nos dê um tour, pergunta se pode. Você nos dá um tour, a Suzy vê se ela não bota na edição. Boa. Mas eu vou primeiro pegar os nomes, né? Não, pega os nomes, pega autorização para o nosso amigo. Exato, exatamente. E aí você nos dá um tour na casa do nosso amigo. Tem outro quadro lá na outra ponta, que é o que eu mais gosto, fica na sala. Eu gosto, é um jeito clean de casa que tem aqui, é jeito de quadros gigantes. Muito bom. Não gosto. Isso é o que eu tenho, ou seja, eu tenho isso sem nome, sem explicação, mas é o que temos, né? A alegria de viver. Trouxe e mostrei, pronto. Olha, eu tenho um rolê, e aí eu vou pedir licença para vocês e vou olhar na minha cola na internet. Eu tô com algumas obsessões em curso. A primeira delas continua sendo, obviamente, o Império Romano. Eu e Bento, toda semana lemos Império Romano. Estamos cada vez mais lendo coisas... Ele é um menino pequeno e nós estamos lendo coisas sofisticadíssimas. Que legal. Nossa, tô a louca do Império Romano. Aí, eu também tô com uma obsessão por um pintor que eu adoro, apesar de não ser o meu pintor favorito no mundo, porque eu gosto muito de transição. Você me pega na transição, na estabilidade eu fico meio... Mas no período de transição... Eu também. E eu amo Manet por isso. O Manet foi um pintor francês. Quinta série vem e Manet e Monet, a dupla sertaneja da França. Excelente dupla sertaneja. Eu ouvi em algum... Não é minha a piada, infelizmente. Eu ouvi em algum filme, acho, que o cara fala... Alguém cita ou Monet ou Manet e o cara responde: Manet é o que morreu de sífilis ou o que casou com a cunhada? Eu não conheço nada de Manet, Fal, vou aprender com você agora. Um pouquinho. Eu tô aprendendo, então não é que eu vou dar uma aula sobre Manet, porque eu não vou. Eu vou contar da minha louquíssima obsessão por Manet. Eu, né, na minha sagrada ignorância, botava o Manet como um impressionista. E agora eu estou lendo tudo que cai na minha mão de Manet e assim, eu estou aprendendo que o Manet foi um pintor da transição. O Manet nos levou do realismo para o impressionismo.
Ele nunca foi impressionista e, ao mesmo tempo, ele era da galera. Ele era tipo eu, assim. Ele não era da turma, eu nunca sou da turma, mas ele andava naquele rolê. Você era super da turma, você era articuladora da turma do Gávea. Eu sou zero de qualquer turma. A galera, para onde você mandava... Você que organizava a galera, todo mundo vinha lá do Gávea. Aí é que tá. Eu ia, e o pessoal ia comigo. Então, isso aí é nem Jesus Cristo, minha amiga. Não, eu ia. E aí, o rapaz... Bom, mas enfim. E aí, o lance do Manet, e eu tô achando aqui os livros, porque a vida me alcança pelos livros. Eu ouvi mais de um cara falar isso ultimamente, eu tenho acreditado demais nisso. 3 super livros sobre Manet. Um do Pierre Bourdieu, que é o Manet, uma revolução simbólica. O outro é uma moça chamada Beth Brumbert, Manet, Rebelde de Casaca. E um outro que se chama só Manet e é do Batali, e eu comprei porque a minha mãe mandou. Eu obedeço a minha mãe, que eu não tô louca ainda. Além disso, tem um maravilhoso que eu tinha uma versão antiga e a nossa amiga Carol Souza, porque ela também te adora, me ensinou que tem uma versão novíssima, que é Manet no Rio. O Manet passou aqui pelo Brasil. E trocou cartas, isso explica absolutamente tudo. E quando jovem, ele passou por um tempo aqui no Rio e ele conheceu a nossa elite escravocrata, enfim, mandava cartas e, enfim. É um livro maravilhoso, foi recém-lançado. Eu tenho uma versão idosa como a dona dela, mas a editora, da editora Hercolano com E, fez uma belíssima versão, uma edição espetacular. O lance do Manet o Manet nos pegou do realismo e nos levou para o impressionismo. O Manet e a exposição dos rejeitados de 1863 são as 2 chaves para a arte moderna. E a arte moderna é absolutamente tudo o que nós fazemos até hoje. Toda a arte do século XX e toda a arte do século XXI brotam desse cá também. Tem tem outras influências, tem. Mas brotam também da arte que o Manet produziu e do Salão dos Rejeitados em Paris. Que foi organizado pelo Napoleão III. Tem acho que todo ano tinha... Ele estava também nesse salão? Ele era o regente da França naquele tempo. Tem o Salão de Paris, século XIX, TTT, Salão de Paris, os principais artistas parisienses iam lá e expunham. A escola artística vigente era o realismo. Aí, a partir de 1860, e o Manet está bem nesse pedaço, expondo e trabalhando, algumas coisas acontecem porque a gente tem a Revolução Industrial. A Revolução Industrial produz um monte de coisas novas, inclusive novos jeitos de armazenar tinta. Isso é tão lindo. A gente inventa, por conta da Revolução Industrial e das coisas que nós vamos inventando, um novo jeito de carregar tinta. Um dos motivos de você ter que pintar só no seu estúdio é que o que você ia fazer com aquele monte de balde de tinta, pozinho e não sei mais o que. Quando a gente inventa o tubinho de tinta, a gente libera o artista para ele ir lá fora pintar. Além disso, está rolando em Paris a Belle Époque, que é a grana da Revolução Industrial e outras maravilhas em que a França estava metida, inclusive o assalto à mão armada que eles realizam no Haiti, coisas que tais. Esse rolê da independência do Haiti é outro lance.
Vai anotando aí, quem precisa fazer capítulo desse nosso podcast. Vamos fazer capítulos. Mas, enfim, a grana que sobra da Revolução Industrial permite que a França se melhore, que nem quando você está com mais grana. Uhum. Todo mundo, pessoa, passa por isso. A gente está com grana, a gente compra roupa, a gente melhora a cara, a gente vai num dermato, não sei o quê. E Paris também. A França também. Conforme a grana da Revolução Industrial Francesa entra nos cofres, a França se melhora. Essa França que você conhece agora é inventada ali. A Belle Époque ilumina as ruas, a Belle Époque faz praças lindas, amplia ruas. Isso torna alguns trechos, alguns pedaços de Paris e arredores também mais seguros. Então você pode carregar suas tintas numa caixinha e o rolê ali tá mais seguro. E sabe outra coisa também, que eu não sei se é diretamente relacionada, mas deve ser. A gente foi agora, faz pouco tempo eu te falei, né, para o sul da França, pegamos aquela região lá. E tem lá uma montanha, que eu até procurei o nome quando você falava aqui para ver, mas o Cézanne também, tudo que ele fazia era pintar montanha. E pelo que eu entendi, a mesma montanha, uma montanha grande lá, e é o que você falou, ou seja, se não fosse, então, a possibilidade de estar levando isso em tubinhos aí, como você disse, ele talvez estaria num estúdio tudo seco, tudo escuro, né? Os quadros dele todos são esses. Montanha de Saint-Victor. Nada temos contra estúdio, amamos estúdio. Não, nem sim, eu. Não, eu sei, mas... Me refiro ao circuito que aconteceu, né? Sim, o fato é que poder ir lá fora, amamos estúdio, mas poder ir lá fora, não ir lá fora fazer um esboço para voltar para o estúdio e pintar. É como se fazia. Poder ir lá fora, montar um cavalete e fazer o seu quadro todo lá fora. Voltar para casa com o seu quadro pronto foi o que... o que ele viu lá fora, né? Com as cores de lá fora. As cores do impressionismo. Muito interessante isso, hein? Porque a gente pintava lá fora. O azul do impressionismo foi inventado pela Revolução Industrial. Aquele azul do Monet não tinha tinta para produzir aquele azul. Sim. E o Monet pode botar aquele azul no quadro porque tem tinta, alguém inventou uma tinta daquele azul para o Monet chapar no laguinho. O Monet tá bem nessa meiuca. Ele ainda é um cara das antigas, mas ele vê o novo acontecendo e ele quer tomar parte. E ele faz essa passagem, essa ponte do realismo para o impressionismo, que está a quilômetros de distância do realismo. Foi isso que escandalizou todo mundo quando as pinturas expressionistas começaram a sair. Eu pessoalmente acho muito interessante, porque todo careta burro que não estudou arte, direito, de hoje em dia, tem uma frase que eu acho que é: não se pinta mais como Monet. Onde estão os Monets? Primeiro, na época do Monet, o Monet de primeira, depois sim, mas de primeira o Monet foi considerado um horror, porque ele não era realista. E o Manet junto e todos esses caras. A segunda coisa que para mim é a principal é que essa não é uma época de Monets. Claro, você produz a arte da sua época. A época do Monet, do Manet, do Cézanne, do quem você quiser, do Matisse, que morreu no comecinho dos anos 50, era a época deles. E eles produziam a arte da época deles. Não tem máquina no tempo, então, primeiro, não adianta você ficar resmungando. Ai, não se fazem. Não se fazem, meu amor, o tempo passa. E segundo, o Monet pintava o que ele pintava, o Manet também, naquela época. Você quer mesmo voltar para aquela época? Morria-se de tuberculose. O Manet morreu de sífilis. Aliás, quase todos eles tinham sífilis em algum grau. O Toulouse-Lautrec morreu muito jovem, porque ele tinha uma saúde complicadíssima. Não tinha Netflix, não tinha celular, não tinha queijo no tubinho, e todas essas coisas às quais parecemos tão apegados. Então, esse chororô,
ai, esse não é um tempo de Monet. Não, não é. E no tempo do Monet, houve esse cara, o Manet. Esse cara imenso, esse baita desse pintor. Ele desafia o que o realismo considerava a perspectiva de pintura ideal. Ele começa a mesclar, e eu vou achar uma aqui, ele começa a mesclar o realismo a essa imperfeição e essa inexatidão do impressionismo. As linhas começam a ficar borradas e é ele que nos leva para esse novo mundo. Eu acho isso muito maravilhoso. O Salão dos Rejeitados, que foi a primeira mostra com alguns impressionistas, foi montada pelo Napoleão III, teve o Salão de Paris, eles não foram aceitos no Salão de Paris. Há uma reclamação de uma parte de Paris. Napoleão III faz o Salão dos Rejeitados em 63. Alguns impressionistas se exibem, eles começam a ser notados, a maioria deles continua a pintar. Em 74 tem o Salão dos Impressionistas. É aí que os impressionistas ganham esse nome, e é daí para frente que o impressionismo pega no brilho. Então, quando o Manet morre, e ele morre em 83, ele morre menos de 10 anos depois do Salão do Impressionismo, 20 anos depois do Salão dos Recusados, o impressionismo ainda está borbulhando, o impressionismo ainda é o assunto. Ele morre, infelizmente, e ele não pega o fim do século, ele não participa do movimento do começo ao fim, como o Monet, por exemplo, que morreu nos anos 20. Monet viu com muito horror a Primeira Guerra Mundial. Eu acho que ele é um negócio impressionante, o Manet. Além desses livros que eu falei, vale a pena comprar esse livro aqui. Tem em português, eu estou segurando um exemplar, amigos do rádio, do Julgamento de Paris, que é de um cara chamado Ruskin. É maravilhoso, porque ele conta, e esse é outro assunto para outro podcast, ele conta o começo do impressionismo, e ele conta de um jeito que parece uma novela. Ou ele vai contando as fofocas, ele vai contando quem não gostava de quem fofocava sobre quem odiava, quem comia a mulher de quem é uma delícia. Mas é um tijolão, e é maravilhoso. Você tá fazendo. Enquanto você foi falando, eu fui vendo os quadros dele, né, no Google. Fica bem evidente. É muito legal você falar isso sobre a transição, e você vê quadros que são eles mesmos uma transição. Sim. Tem um quadro aqui de uma mulher que ela é totalmente realista e todo o fundo dela é impressionista. Sim, é impressionista. Ele tem aquele do salão do esqueci o nome do boteco, mas eu vou botar aqui para nós. Quem não estiver assistindo no YouTube, procura o quadro depois, espera aí, que você vê nitidamente um cara abandonando o realismo e se juntando ao impressionismo. É maravilhoso. Foi o último quadro da vida dele. Ah, é? É. Peraí que eu achei aqui. É o Paris Folie Bergère. Qual que é o teu? Chama A Amazona. Tá. O meu é esse aqui. E é muito estilo do Manet. Ele pinta nesse estilo a vida toda. E peraí que eu vou botá-lo aqui para o pessoal do YouTube, o pessoal do rádio procura. Estrago. Sim, tô vendo. Ele caminha a carreira dele toda para confusão, para a imperfeição do impressionismo, para ir na inexatidão das linhas. E ele vai borrando o rolê. O pessoal que está atrás da moça, e a própria moça de costas no espelho, e o cara aqui, eu sempre quero achar que é ele, é tudo mais ou menos impressionismo, é tudo meio borradão. Lustre, né?
Cara, mas sabe o que você está falando? Uma meta-leitura sobre o que você está falando, né? Que eu achei demais, porque já, como sempre, aprendi mais um pouco aqui com a dona Fal. E essa ideia é que é tão mais legal a gente ver quadros quando existe um contexto, né? E isso eu aprendi de forma meio autodidata, assim, há muitos anos atrás, que foi quando eu percebi que não é lance de você gostar ou não gostar do quadro, ele faz sentido na época, como você falou. O Monet é legal na época do Monet, agora não temos quadros do Monet porque já acabou aquela época. Mas entender a época, fazer essa costura como você fez agora sobre esse figura, essas coisas, é muito mais saboroso. Às vezes eu tenho, enfim, quando eu vou em museu, não é que eu não gosto, eu gosto do meu jeito. Eu gosto olhando as coisas que me chamam a atenção. Mas não tem uma história. E eu não conheço nenhum museu. Claro, tem aquelas exposições que eles falam, puta texto enorme na introdução, na exposição específica, que também não ajuda. O que você está fazendo agora é muito mais interessante nesse aspecto, né? Por exemplo, você falou essa coisa de que a transição. Um filme que ele é até meia boca, mas ele me ajudou muito a entender tudo isso, os movimentos das artes, né? Não sei se você viu, talvez até eu tenha falado sobre isso aqui, que é o do Pollock, o filme do Pollock. Você viu esse filme? Eu amo. Se é o do Ed Harris. Esse aí, é do Ed Harris. É um dos meus filmes da vida. É muito bom, eu gosto muito também. E no início, você lembra que ele tinha uma crise, porque tudo que saía desenhado por ele ou pelos artistas da época era um Miró. Era tudo igual a Miró. E ele tinha uma crise enorme para aquilo. E eu, que não gosto do Miró especificamente, mas eu entendi aquele momento. Não sou chegado em Miró, nunca fui. Acho o museu do Miró maravilhoso, o espaço tem lá em Barcelona, mas Miró mesmo eu não curto. Mas enfim, sou estranho. Mas naquele momento, no filme, então teve esse elemento, né, ele tinha uma crise porque ele queria fazer algo diferente. Ele sabia que aquilo que estava pegando, ele sabia que aquela era a época de Miró e todo mundo queria imitar Miró e todo mundo ia ter sucesso imitando Miró naquela época, mas ele não queria aquilo. Então, aquilo me fez entender esses processos, né, que eu curto mais quando eu vejo uma obra que espelha esse contexto. E, obviamente, não é sempre que dá. E quando eu vou em museus, como eu não vou preparado para isso, né, deveria ir, mas eu não tenho o teu conhecimento, né? Não, mas ninguém tem, eu também não. Não, mas você tem um estudo, você tem essa leitura. O que eu aprendi agora com o Maneto, com você, é mais do que 7 anos de visitas minhas a museu. O meu barato no museu é outro, é uma coisa muito mais estética, pura e simplesmente. Não é que eu fico dizendo, gostaria. Isso eu gosto, isso eu não gosto, eu gosto, isso eu não gosto. Agora, acontece que, às vezes, eu gosto de aí eu vou atrás, né, para entender essa figura, tentar. Mas eu estou dizendo que o que você fez agora é muito legal. Porque você já fez coisas como, por exemplo, pega um quadro e observa o quadro, né, e vai dando detalhes. É legal. Não me afeta muito, mas é legal. Agora, o que você fez agora, que foi a inversão, né? Você fala do artista e o processo dele, ele naquele lugar, e ele com os seus quadros, eu acho que, nossa, explica muito, porque eu fui vendo os quadros que você foi lá no Senado de Manet, né? E não sabia muito, mas eu já vi vários quadros dele. E no Prado tem, e lá no Louvre tem, e eu falei, olha, esse quadro aqui eu lembro, aquela lá que eu lembro que é o Piquenique da Mulher Pelada, que eu chamo, né? Piquenique da Mulher Pelada. Quantos anos, né? Quinta série de novo em graduação. Ou seja, desde a quinta série conhecemos o quadro do Piquenique da Mulher Pelada. Agora, você falando é muito bacana. Muito, porque fica mais gostoso entender os quadros, né? Drop no museu é isso, eu adoro. Eu sou apaixonada por isso. E acho que boa parte da vida que a gente leva e da vida que a gente faz, a gente entende vendo o quadro e vendo a vida dos pintores. E todo quadro, todo pintor, tudo é sempre para a gente aprender. A arte que a gente faz pertence à época que a gente viva, claro. Mesmo que ela não seja entendida na época que a gente vive. Principalmente, né? Quando passa o tempo, a gente olha para o Van Gogh e diz, claro que o Van Gogh estava pintando isso. O que mais o Van Gogh poderia pintar? É claro que o
aquele bêbado procurado pela Interpol, como é o nome dele? Caravaggio. Claro que o Caravaggio pintava que o cara, quando ele não estava dando tiro por aí, arrumando encrenque, saindo com puta, se metendo em duelo, roubando coisa, sei lá, que o Caravaggio tem uma vida, né? O Caravaggio é procurado pela polícia em diversos países. O Caravaggio era maravilhoso, eu adoro. Quando ele não estava correndo da polícia, ele estava fazendo a arte que ele tinha que fazer fruto da época e do meio que ele vivia. Sim. Caravaggio não podia pintar um Da Vinci. Caravaggio não podia produzir um Tiziano. Mas você falou essa coisa da transição. Eu acho que no final das contas todos os excelentes artistas estão transicionando para algo. Se eles forem repetindo o algo é uma boa teoria. É muito boa teoria. Porque senão não fica, né? Você imagina, se o Pollock ficasse lá no Miró, ele seria mais um desconhecido, porque o conhecido era o Miró. Mas ele virou o Pollock. Exatamente. Eu te falei, vou fazer um comentário muito arrogantezinho agora, mas a única vez que uma obra de arte me impressionou de dar arrepio foi quando eu vi um Pollock ao vivo. Ele é impressionante. Nunca aconteceu isso na minha vida. E também porque foi inesperado, né? Eu estava lá como é que chama aquele museu lá em Nova York, o MoMA, né? É o MoMA que é o Pollock. Gente pra caralho. Termina. Tinha gente pra caralho, insuportável. Tava de mau humor, porque tava lotado de gente, os caras ficam botando gente pra dentro, época de Natal, Ano Novo, não sei o que, eu pra lá, já achando que tinha os quadros bonitos e tal. Eu viro, sabe, tô dando uma virada assim pra. Puta Pollock, gigante, mas eu juro, eu fiquei assim, parado, e eu nunca tive esse sentimento, eu só tenho sentimentos assim, físicos com música. Não tenho, honestamente não tenho quadros nem nada, mas aí eu tive aquela coisa maravilhosa na minha frente, foi tão genial, eu não consigo descrever, é engraçado, foi tão especial assim. Toda vez que a Andrea Kogan vai ver o Pollock em Nova York, ela fotografa para mim. Que legal. A Silvane, da última vez que ela foi a Nova York, fotografou para mim também. Deve ser o mesmo, Pollock, é um gigantão, deve ser uns 3 metros por 2, assim. Eu tenho uma loucura por Pollock que... Eu também. Eu sou alucinada por esse bêbado. Alucinada. Eu acho que ele foi... Nossa, e o filme é muito bom, né? É muito bom. É muito bom. E século XX, assim, não tem coisa muito melhor do que Pollock produzindo, para mim, claro. Para mim, Pollock eu talvez eu tenha te contado essa história também. Aquele filme foi muito impressionante para mim por várias razões, né? Por amar Pollock, por gostar mais dele depois de ver, por sacar essa coisa, né, do quadro, como é que é o processo, e por uma teoria que eu inventei de quais são os ingredientes para o sucesso. Eu te falei disso? Que vem totalmente baseado nesse filme. Nunca. Você nunca falou. E eu tô sóbria para ouvir essa teoria. É uma teoriazinha simplória, mas que tem seu sentido. Não é nem uma piada e também não é uma verdade, obviamente. Mas que, observando a vida dele, como ele teve 3 elementos muito importantes somados, que geraram ele conseguir ter o sucesso que teve. E que depois eu consigo pegar esse modelo, transitar por vários outros artistas famosos e de alguma forma tem essas 3 coisas, que são, você vai lembrar porque você viu o filme. A primeira dela, a mulher dele acredita mais nele que ele mesmo. Então tinha pessoa próxima a ele, não precisa ser a mulher, mas alguém que acredita mais nele que ele próprio. Então esse é um elemento importante, porque essa pessoa dá segurança, né? Muito bem, eu estou fazendo a minha checklist aqui, Suzy Márcia. Beleza. A segunda, uma mulher chamada Guggenheim, que compra os quadros adiantados. Isso, quando você acabasse de falar dele, eu ia falar. Pegue Guggenheim, nós devemos a nossa alma a ela. A esta mulher maravilhosa, visionária, genial, maluca. Então tinha uma mecenas / compradora que também acreditou nele e colocou dinheiro na frente, né? Para ele poder ir lá tranquilão para o campo, junto com a mulher e pintar. Então, um segundo elemento é isso, alguém que compra, né? Que acredita e compra, né? Ou mecenas ou compra mesmo. Mecenas também compra, né? Mas enfim. Então, também não tem segredo. Se não tem essa segunda figura, não tem sucesso, né? E a terceira, um crítico ou jornalista ou difusor, que era aquele
aquele amigo deles também, lembra? Que ele era uma espécie, acho que ele era jornalista, né? Que também é o cara que esparrama isso, esparrama a verdade, esparrama a história, esparrama, e amigo da Guggenheim, e faz essa ponte, é um crítico renomado. Então esse cara que diz para todo mundo que o Pollock é um fodão. Então esses 3 elementos, eu posso depois pegar qualquer artista que a gente tiver por aí, sabe, do Emicida ao Bon Jovi, foi o que me veio à cabeça agora, eu tô um pouco criativo. Qualquer um deles tem esses 3 elementos de alguma forma, né? Ou seja, então, uma confiança que está num terceiro, que é muito próximo, que gosta da gente, né? Um mecenas / patrocinador, comprador, que compra, garante, né, financeiramente o negócio, e um crítico / jornalista que esparrama para os outros que esses caras são bons. Eu conheço, Fal, muito proto-artista que não teve nenhuma dessas 3 e não virou artista, porque infelizmente precisa disso. Isso não se constrói assim, então vou comprar essas 3 coisas, né? Não, são circunstâncias da vida, uma somatória disso. E eu adoraria ter essas 3 coisas para mim, eu também estaria, né? Mas é isso. Não sei o que você acha, mas eu vejo, fui analisando, eu vi esse filme, porque era uma época, coincidiu também, quando eu assisti o filme, uma época que eu estava tentando analisar por que caralho funcionava uma coisa chamada tropicalismo, ou jovem guarda, ou bossa nova, e alguns tinham respostas, né? Jovem guarda, hoje em dia eu sei, por ser mais velho, mais experiente, tem mais conhecimento. Jovem guarda mais a ver com a TV, né? Bossa nova tinha todo um contexto também dos bares lá na época. O tropicalismo, que eu acho que é uma das coisas mais parecidas com essa teoria. Porque o tropicalismo, você tinha o Nelson Motta, né? Tinha uma coisa forte lá. Tinha alguns que acreditavam muito mais entre eles, iam acreditando, ou seja, o Gil apoiando o Caetano, que apoiava a Gal, que apoiava o Caetano, que apoiava a Bethânia, e os outros ao redor, e a Rita Lee, ele tinha uma certa espelismo de proteção, né? E também uma força de gente que comprava eles e que comprava o disco e tal. Então, mas eu tava, isso, quando eu comecei a fazer essas buscas, eu não tinha ainda o filme, não tinha visto o Polo. Quando eu vi o filme, eu falei, matou a charada, tá aqui a resposta para todos os outros. Porque naquela época, sim, eu queria ser artista. Isso foi, estou falando de 25, 30 anos, né? Como se monta um artista, né? E aí eu vi o Pollock e falei, cara, é isso. Então tá fácil caralho, porque eu não tenho nenhuma das 3 coisas. Qual que é a sua opinião? Eu gostei demais da tua teoria. Eu sou a pessoa que acredita mais em você do que você mesmo. Então, maravilha, já consegui 1/3, falta todo o resto. Sobre o Pollock especificamente, me ocorreu agora, eu nunca li com bastante vigor, assim, porque me irrita um pouco, mas há toda uma teoria sobre o sucesso do Pollock ter sido fabricado. O Pollock não tem valor artístico algum e ele foi fabricado. Aí é aquela história, eu olho para Pollock, para mim, ele tem um imenso valor. E ele me toca e me emociona. Então, enfim. Mas eu acho que todo sucesso é fabricado sem que isso seja pejorativo. Eu entendo o que você quer dizer, eu entendo. Tudo construído, ele não aparece. Desculpa te interromper, mas até falar rapidinho. Eu tinha uma discussão uma vez com um amigo que virou ex-amigo, não por isso, mas também por isso, deixou de ser amigo, daquela turminha lá que você conheceu também, aquela turma da época do Piccolo, aquela galera do outro lado. Que o cara se achava um artista, não sei se você chegou a conhecer ele especialmente, mas o cara se achava um artista, e ele tinha uma teoria, uma crença, porque eu falava assim, puta, é foda, né? Quase que eu falo o nome dele agora. Mas é foda, né? E tanta gente por aí que poderia ser, tem tantos Beethovens, tantos Mozarts, né? Tantas pessoas. Se você falar, a Suzy tira na edição, viu? Não, eu já me controlei aqui. Mas, e também que não vai assistir a gente, porque aqui é só pra gente inteligente. É uma audiência qualificada. Mas enfim, o cara solta de que não, se existe um Beethoven no meio de Paraisópolis, ele vai virar Beethoven, vai virar conhecido. Eu falei, nem fudendo, meu amigo. O cara tá na merda aqui. Ou seja, tá cheio de Beethovens em Paraisópolis que nunca serão Beethoven, nunca serão eles próprios, não tô nem deve ser Beethoven, mas nunca terão sucesso, nunca terão essa capacidade. E eu tinha essa crença, ele tinha a crença de que um artista nasce artista e tá fadado ao sucesso, né? Sabe qual que é a minha grande alegria? Ele que esse cara não virou. Nenhuma. Não deu pra nada, Brasil. Adoramos quando esses idiotas não dão pra nada.
Então é isso. Então, sim, existe uma construção do sucesso, né? Claro, você tem essas coisas pré-fabricadas hoje muito forçadas, muito rápidas, mas o sucesso é uma construção, é um trabalho, né? Do trabalho, sem dúvida dá. E eu não duvido que o Pollock possa ter sido se envolvido, mas isso não. Mas é que tá. Essas 3 coisas que eu falei não tem nada a ver com o fato de que o cara ser um foda, de o cara ser bom pra caramba, porque isso é uma outra coisa. Ninguém tá questionando a arte, né? É que além da arte, além do cara ser foda, ele pode estar lá em Paraisópolis e não vai sair de lá. Não vai sair de lá. É isso aí. Não vai conseguir. Não Agora, vai. Se soma essas 3 coisas, aí maravilha. E qualquer pessoa que produza, não arte, mas qualquer pessoa que produza qualquer coisa ao lado de outras ocupações, entende isso que você está falando. Eu tive um período de pouco trabalho, eu não estou me comparando ao Pollock, nem ao Beethoven, certamente. Falou. Eu tive um período de pouco trabalho. Beethoven. Eu tive um período de pouco trabalho. Em fevereiro, março, sai muito aluno e tal. Eu consegui dar uma arrancada no livro monstra. Começou a entrar muito aluno, abril, fim de março, abril, o livro parou. Claro. Aí deu uma baixada, porque quem estava comigo só para fazer provas, que agora eu não entendo muito bem, eu finjo que eu entendo. Se você é mãe de um aluno meu e está assistindo esse rolê, você vai falar, você não entende nada. Eu não entendo nada. Não é mais semestral e não é mais bimestral. É um rolê esquisitíssimo. O pessoal que estava comigo para fazer essas primeiras provas do ano parou. E eu tive um baita do intervalo. Eu acabei o livro aí. Porque nas últimas 2 semanas, eu não sei que dia esse programa vai pro ar, graças a Deus, mas quando for já vai ter passado bastante tempo. Nas últimas 2 semanas, hoje, por exemplo, quinta-feira, 4:30 da tarde, eu jamais poderia estar gravando um programa com você, porque eu tinha aluno a 1, às 2, às 3, às 4, às 5, às 6, às 7, às 8, às 9 e às vezes às 10. Eu tenho 54 anos e eu tinha que pedir licença para um menino de 16 para fazer xixi. Enzo, espera 5 minutos que eu vou fazer um xixi e já te chamo para aula. E aí ele pensa, essa veia com incontinência é um saco. Essas veias me contando coisa que eu não quero saber. Mas é isso. E veja, são períodos na minha vida, graças a Deus, de vez em quando lota aluno, assim, parou agora, 2 dias, mas enche de aluno. Mas veja, o meu trabalho parou e eu moro numa casa quentinha, gostosinha, meu quartinho, meu banheirinho cheio de shampoozinhos e zubuzu, meus gatinhos, minhas plantinhas, meus livrinhos, e tem período que não dá. Aí você fala que o cara que levanta às 4, gasta 2h30 no trânsito, trabalha, gasta 2h30 ou mais para voltar para casa, tem a mesma chance que eu de escrever? Não tem. Claro, não claro tem. Que não tem. É óbvio. E vai achar uma Guggenheim? Opa! As chances de achar o Guggenheim são iguais para todos. Não são, bom, e aquilo, né, também tem isso. A gente quer, bom, eu pelo menos quero adoidado me vender pro sistema. É o sistema que não quer me comprar. Porque se o sistema quisesse me comprar, olá, dou meu Pix pro sistema. Estou em oferta, né, inclusive. Tem isso, tem tudo isso, sim. Você tem toda a razão, tem tudo isso a ser considerado. Quem teve aula de escrita com a Tia Fal, ou teve aula de música com não sei quem, eu não sei que cara aí, ele não virou músico, ele virou escritor, e ele fala, eu sei, aqui a pessoa fala, não, você tem talento, você toca violão clássico, violão popular, e ele fala, não, eu não tenho talento. E a pessoa, não, eu já te ouvi, você é muito bom. Ele fala, moça, eu fui aluna do Paulinho Nogueira 8 anos, eu não virei nada, é porque eu não tenho talento. Que bom que eu fui, eu não sei se ele é psicanalista, ele é uma coisa assim. Ele fala, que bom que eu fui fazer psicanálise, porque eu não tenho talento. Mas é isso, ele teve um pai e uma mãe, ele é mais ou menos da nossa geração.
que o bancaram tendo uma década de aula com o Paulinho Nogueira. Esse cara já sai na frente. Total. Sabe o que eu lembro? Essa eu posso falar o nome, porque, enfim, é amigo e vai rir junto com a gente. Vamos falar mal dos amigos. Ai, que delícia. Você lembra do Rodrigão, né? Claro. O Rodrigão já queria ser escritor desde que nasceu. Maravilhoso. Eu amo o Rodrigão, porque ele era tão querido com você. Tão querido com você. Era mesmo. Nossa. E ele, enfim, virou de escritor, mas é editor, tem uma editora e tal. Mas eu lembro lá atrás, como eu ficava meio puto, era inveja mesmo, né? Que hoje eu entendo, hoje é um elemento importante dessa equação que eu acabei de falar para você. Eu lembro que a Leila, lembra a professora Leila Rentraianoni? Claro! Nossa Leila de literatura? Ela lá, no meio da quinta série, hein? Era exatamente quinta série. Chegava pra gente, pra classe inteira, e falou assim, Rodrigo, que ela sabia que ele queria ser escritor. A gente achava ele médio, mas a professora de literatura achava o máximo. E falou assim, olha gente, olha que coisa incrível. Conforme começou a rir. Assim, o Rodrigo realmente ele é tão criativo, ele encontra soluções tão ousadas, né? Vejam essa poesia, ele consegue rimar espelho com vermelho. Aí a gente... Criança é um bicho horrível, né? Criança não presta, né? A gente rindo pra cacete, ele meio lisonjeado por um lado, envergonhado por outro, meio puto, né? Mas e aquela inveja, eu falei assim, porra, meu, em vez de ela me dar um 10 porque eu escrevi um puta texto bom, ela fica dando nota pra esse cara que escreve rima. Mas depois de velho, eu fui entender, ou seja, era parte desse sistema de valores e de egrégoras, vamos chamar assim, que naquele momento aquela professora fosse mais um elemento para estimular ele a ser um escritor. E ela acreditava naquilo. Ainda assim, também não é que ele virou um puta escritor, mas aquilo estimulou de alguma forma. Bom, amor. Beijo no seu coração, Rodrigo. A gente te ama muito. Mandando mensagens, né? Mandando no chat. Viu, mas enfim, continua a extravisa. Eu já contei essa história pra ele algumas vezes, e ele às vezes ele ri junto, às vezes ele fica meio puto. Eu acho que isso é um pouco para refletir como, de fato, para mim, desde muito cedo, e acho que talvez, não sei os motivos, mas talvez também por eu ter sido bolsista na escola, sei, mas desde muito cedo eu sabia que é insuficiente você ser bom ou muito bom. Isso é um pedaço da coisa. Opa! Tem outras em volta, né? Ser muito bom é um pedacinho do rolê. E geralmente as pessoas bem-nascidas acham que ser bom não precisa nem ser muito bom. Ser bom já é ótimo. Era esse comentário que eu ia fazer sobre o seu amigo. Eu tenho certeza que ele é rico. Claro. Porque só na cabeça de um rico isso faz sentido. Claro. Só na cabeça de uma pessoa rica faz sentido. Porque tá tudo muito fácil, né? Tá tudo muito tranquilo. Então é óbvio, eu posso ser bom, que eu já sou o máximo. Sim. Enquanto que pro miserável, ser o máximo é absolutamente insuficiente. Sim. Né? E você sai às 4h30 de casa e volta às 9h30 para casa. E ainda tem que botar roupa para lavar, e ainda tem que fazer sua própria comida, e ainda tem que cuidar do seu cachorro, e ainda tem que... Que horas você vai escrever a porra do seu livro? A primeira coisa, quando eu pego um autor, você sabe disso, a primeira coisa que eu falo pro meu autor novo é: qual é o tempo que você tem para escrever? E seja realista, não venha me dizer vou escrever 5 horas por dia, porque a não ser que você seja muito mais rico do que você parece, você não vai escrever 5 horas por dia. Que tempo você tem para escrever por semana? Seja realista. Porque é isso. Eu acho que não é só, inclusive não é só para questão de escrever, né? Eu acho que eu falo do tudo. Eu não lembro quem foi que disse essa frase. Eu falei muito ela quando eu dava as aulas para as ONGs, né? Falando sobre captação de recursos, outro tema, né? Como ajudar as organizações a conseguirem mais recursos e tal. Mas eu tinha uma frase que eu falava, eu não lembro se foi o Zé Serra que falou, ou como é que chama o cara da Votorantim, o Antônio Emílio de Moraes, algum desses, né, mais velhos, que se permitem falar frases mais polêmicas, que ele falava, e que eles têm toda a razão, que era o seguinte, ele falava, um dos dois que falou, não sei qual, que era o problema do pobre, é que ele só tem amigo pobre. No começo você fica meio puto, né, com a frase, mas é a puta verdade. Então qual que é a vantagem do rico? É que ele tá cheio de amigo rico. Então um rico resolve fazer uma brincadeira, eu vou fazer aqui
uma loja de cachorro-quente gourmet, que vem todo mundo, os amigos, compram dúzias, levam para Ubatuba, tiram fotos, querem fazer franquia, sucesso absoluto, sai na Vejinha. O pobre vai fazer um carrinho de cachorro-quente, né? Para vender, os amigos lá pede fiado, não paga, né? Compra 2, pede desconto. Fudeu, não vai durar 2 meses. Então, é amizade. Então, só fechando esse gancho, o que eu tentava falar para esse povo é: busquem amigos ricos, busquem gente com grana para criar essas pontes. Eu não estou falando assim de ser falso e tal, mas você precisa de pontes. Porque enquanto as tuas pontes são só miséria ao redor, vai ficar aí, vai ficar derrapando aí, né? É um pouco isso. Além disso, o nome do jogo é capitalismo. O tempo tem um valor financeiro. Sim. Você dá o melhor do seu tempo para a atividade que paga teu aluguel. Que compra os remédios da Marli, que paga a ração dos 5 gatos que a já citada Marli tirou da rua. É isso. Por que você dá o seu melhor tempo? Melhor extravis, mais animado, mais alerta, mais... Eu sempre tento puxar meus alunos o mais cedo possível, que é quando eu estou mais espertona, porque você tem conta para pagar. O melhor do seu tempo você gasta no transporte e no trampo, o que resta para sua arte, para o seu aprendizado de bolo, o seu tempo não tão bom. E mais, quanto mais quem cozinha, nesse momento vai falar a finada Fábio que tinha razão na mesa do bar. Quantos bolos você tem que fazer para fazer um puta bolo excelente? Quantos contos você tem que escrever? Quantos quadros você tem que pintar? Isso tudo também demanda tempo. E falando em tempo... Sempre falando em tempo. Bom. Muito bom gancho. Gostei. Isso aí são anos e anos fazendo podcasts, amiga. Anos e anos. Por falar em tempo. Encerramos aqui. Que papo bom, maravilhoso hoje, hein? Muito bom. Falamos de Manet, falamos de Pollock. Falamos do Rodrigão. Do inominável, do cara que eu não posso falar o nome. É um horroroso. Que nesse momento deve estar nos amando e falando que amigos bons que eu tenho, que ótimo. Ainda bem que eu vou falar no meu sobrenome. Querido Rodrigo, não tem o Acari, falamos, quando a gente se faz tempo que eu não falo com ele. Mas o outro não. O outro não vingou como artista. Bem feito, babaca. Tá trabalhando sei lá onde, sabe? A empresa do papai, provavelmente. Talvez, por aí. Beijo, querida, até mais. Beijo. Tchau.